Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Se você quer saber como vender um imóvel de leilão, você achou o podcast certo. Eu gravei um podcast sobre como comprar imóveis de leilão. Eu vou deixar aqui para você na descrição. Para quem está escutando no Spotify e quiser assistir, vai lá no YouTube que o vídeo vai estar lá. Nós falamos tudo a respeito de comprar imóveis de leilão, claro que com um detalhe mais superficial, né? Mas nós falamos daqueles mitos de como tirar a pessoa de dentro do imóvel, se é possível financiar ou não, né? Como é que os imóveis vão até o leilão e muitas outras dúvidas que as pessoas têm a respeito de imóveis de leilão. E hoje nós vamos falar, depois que você compra o imóvel de leilão, qual que é o passo a passo para vender e lucrar com isso. Tá? Nós vamos falar nesse podcast aqui a respeito de um imposto de renda, né, que você tem que pagar na hora de vender um imóvel, se tem alguma restrição de financiamento, se todos os bancos financiam ou não, né, como que você determina o preço de venda depois que você faz o cálculo da viabilidade, né, como que é o processo de reforma. A Priscila, que é a nossa convidada, ela faz isso no dia a dia dela, então ela pode nos dizer que com mais propriedade como fazer esse procedimento da reforma, né? Eu vou perguntar para ela se ela já perdeu dinheiro com imóvel de leilão, né? Enfim, vamos falar sobre vendas de imóveis de leilão hoje aqui. Priscila, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar desse segundo episódio aqui com você. Legal, vamos começar assim já então. Você já perdeu dinheiro no imóvel de leilão? Nunca perdi um único centavo, sempre tive lucro com o imóvel de leilão, nem empatar a venda eu empatei. Né? Tipo, os custos de aquisição com custos de venda, sempre lucrei realmente com o mercado. É um mercado muito bom de ser explorado, né? Um imóvel com grande desconto, não sofre com volatilidade, então você tem um cenário previsível. Não é que nem uma ação que se você comprou hoje, amanhã cair 30%, você fica no prejuízo dos 30% se você for vender a ação. No imóvel, você tem praticamente ali o que você pode esperar da venda, você calculando tudo corretamente, você vai ter lucro com a operação. Eu estou fazendo o podcast como se fosse contínuo aqui, mas já que vai ter um tempo um delay aí entre um podcast e outro, deixa eu novamente apresentar você, né? A Priscila Perini, ela é advogada, ela é especialista em leilões, ela tem um curso que se chama Viver de Leilões. Vivendo de Leilão. Vivendo de Leilão, né? É uma das pessoas mais relevantes na internet quando o assunto é compra e venda de imóveis de leilão. Lá no Instagram dela, além de responder muitas perguntas a respeito disso, ela fala do curso e também mostra o dia a dia dela, né, praticando esses investimentos, né, com imóveis de leilão. É isso, né? Exatamente isso. Legal. Bom, dado o processo de compra, entendendo que a pessoa fez tudo certinho, é diferente vender um imóvel de leilão em vender uma casa que eu construo para vender, por exemplo? Não tem diferença. De documentação é igual, possibilidade de venda igual, né, à vista, financiado, não muda nada em relação ao que a gente tem de trâmite de uma venda de um imóvel que nunca passou em leilão. Tem gente que acha que o imóvel que foi arrematado em leilão não pode ser financiado na venda, isso é um baita erro. A análise de financiamento de um imóvel, ela é independente da origem do imóvel, se já passou por um leilão ou não. Basta que o imóvel esteja com uma documentação regularizada, que é passível de ser financiado, desde que o comprador também passe lá nas condições que o credor vai analisar para quem está emprestando o dinheiro, né? Aquele credor que vai emprestar o dinheiro, na maioria dos casos o banco, vai analisar se ele passa lá naqueles requisitos para que o financiamento seja concedido. Então, não muda nada em relação à documentação do imóvel que passou por um leilão para o imóvel que nunca teve passagem por leilão. Legal. Mas tem um processo que é super importante, que como a gente falou no primeiro podcast, quando você compra um imóvel de leilão, muitas vezes você não sabe o estado de conservação desse imóvel, né? E depois que você adquire ele, toma posse dele, você geralmente faz uma reforma para que ele fique mais atrativo para a venda. Como que é esse processo de reforma do imóvel? O que você tem feito? O que tem dado certo? Existem duas estratégias quando a gente fala de reformar um imóvel que foi arrematado, né? Você pode fazer o básico do básico, visando aumentar a liquidez do imóvel, ou seja, o seu objetivo com essa reforma básica é gastar o mínimo possível, reformar da forma mais rápida possível, já colocar o imóvel à venda, e seu objetivo não é buscar uma valorização ali no preço de venda. É só deixar o imóvel bonitinho,
para que pessoas fiquem ali mais interessadas na hora que forem visitar o imóvel para comprar. E existe a segunda estratégia, que é a estratégia em que você voluntariamente gasta um pouco mais nessa reforma. Naturalmente, você vai ter uma reforma um pouco mais lenta também, visando a valorização do imóvel, né? Entre as duas, eu utilizo as duas, mas a minha estratégia principal é gastar o mínimo possível, reformar da forma mais rápida possível e já colocar o imóvel à venda, aumentando a liquidez do imóvel, né? Por alguns motivos, porque isso me possibilita seguir com a venda da forma mais rápida possível, que vai me possibilitar receber o capital que eu investi e realizar o lucro e seguir com outras arrematações, porque eu vou ter menos trabalho com essa reforma, né? E também porque dentro das minhas estratégias de venda, a que eu gosto bastante de utilizar para acelerar a venda é aplicar um desconto médio em relação ao que o mercado está praticando para imóveis similares, né? Então eu boto lá um desconto, porque eu comprei muito barato, eu consigo vender barato e ainda assim lucrar muito alto. Então eu aplico um descontozinho em relação à média de mercado para acelerar a venda. Então eu faço o básico do básico na reforma para aumentar a liquidez, que ainda assim me possibilite vender com desconto em relação à média de mercado, acelerando a venda. Então, basicamente, o que eu faço em todos os imóveis? Eu sempre mando pintar, né, porque eu acredito que quando você deixa o imóvel com uma cor clara, né, principalmente o branco, que eu gosto de utilizar muito, você dá uma sensação de amplitude para o imóvel, você dá uma sensação de limpeza. Então, às vezes, o imóvel está ok para ser comercializado, mas ele está com cores escuras ou com uma pintura mais antiga, né? Você gasta muito pouco pintando e você muda completamente a cara do imóvel, muitas vezes. E outra estratégia que eu gosto muito, que me custa muito barato e muda completamente a cara do imóvel aliado com a pintura, é botar laminado, né? Então, se eu pego um imóvel que ele está com um piso mais antigo, né, ou ele está com um piso frio, que é um piso mais feio, né, antigo, ou aquilo não é muito moderno, você vai lá e coloca um laminado, se gasta muito pouco, é muito rápido, né, em 1 ou 2 dias eles finalizam toda a instalação do laminado com o rodapé. Isso muda completamente a cara do imóvel. Eu compartilho sempre os antes e depois dos imóveis, né? E botar laminado e pintar é um combo do basicão aí que eu faço, e muitas vezes é isso que eu faço no imóvel. Aí, para um imóvel de 60 metros, eu consigo fazer isso, por exemplo, gastando ali por volta de R$5.000, porque ele, se for um imóvel mais popular, né? Principalmente, você consegue colocar o laminado mais barato que tem. É óbvio que a reforma ela sempre precisa seguir o padrão do imóvel. Não adianta botar um laminado barato num imóvel de R$5 milhões, por exemplo. Aquilo ali é como se o imóvel estivesse no contrapiso para a pessoa que vai comprar o imóvel. Ela está ligando nada para aquilo ali. Agora, você tem um imóvel mais popular, você pode seguir essa estratégia gastando muito pouco e vai mudar completamente a cara do imóvel, né? Então, o antes e depois que eu coloco lá, às vezes que eu só mandei pintar e botei laminado, as pessoas acham que foi uma baita reforma, que demorei meses para fazer. E em negócio de uma semana, 10 dias, está tudo pronto, tudo finalizado, e o imóvel já segue para venda gastando muito pouco. E do ponto de vista da engenharia, a parede branca ela é super importante. Porque a parede branca, além de a tinta branca ser a mais barata que tem, né? A parede branca fosca, ela é a que mais esconde os defeitos. Sim. Né? Então, quando você coloca ali, faz os criativos para venda, seja um vídeo, seja fotos, o branco ele vai fazer com que essas fotos e esses vídeos fiquem mais bonitos, mais apresentáveis, né? Tem uma estratégia legal. E o piso laminado, né? Dos pisos bonitos, porque assim, o piso laminado ele agrada muita gente, Sim. Né? Agora você vai um piso porcelanato, além de um tempo muito maior, que você tem que regularizar a superfície, escolher um piso, pode ser que a pessoa fale, não gostei. O piso laminado, se ela falar, não gostei, ela é fácil de trocar, né? Então ele é um coringuinha bem interessante, bacana. Eu particularmente detesto laminado, detesto porcelanato. Pra mim, piso de madeira, que o laminado ele imita a madeira. Pra mim, piso de madeira é o mais bonito que tem, né? Quando eu vejo obras das pessoas tirando o taco de madeira, como se alguém apertasse meu coração. Mas se tiver um piso, um porcelanato no imóvel, por exemplo, em boas condições, eu não vou mexer. O que as pessoas têm que entender também da reforma é o seguinte: o seu objetivo com a reforma ele tem que estar muito bem alinhado com o seu objetivo de investimento, né? Então não adianta você colocar muito o seu gosto pessoal na reforma. Às vezes você vai gastar muito mais, aquilo não vai impactar nada na venda, né? Quando a gente vai comprar e vender um imóvel, a gente tem que deixar o imóvel de uma forma que agrade o maior número de pessoas, né? Então, às vezes, tem gente que vai lá e coloca um revestimento que é o que a pessoa ama, mas ela quer vender o imóvel.
isso aí acaba impactando na venda, porque não é algo que no mercado é bem aceito, por exemplo. Então a gente sempre tem que pensar nesse cenário e pensar que se você comprou para investimento, para ganhar dinheiro com aquilo, às vezes vale a pena você gastar o mínimo possível mesmo, né, do que ficar ali perdendo seu tempo, perdendo dinheiro, gastando dinheiro com a reforma, e depois a pessoa vai arrancar tudo fora. Muitas vezes eu boto laminado, a pessoa pode não gostar de laminado, vai querer quebrar tudo para botar um porcelanato, ela vai lá e tira com facilidade. Mas eu gastei muito pouco para deixar aquele imóvel mais atrativo para quem estava visitando lá com a finalidade de comprar. E tem o lance do tempo também, da jornada, né? Desde a arrematação até a venda, que se a pessoa não tomar cuidado no nível de reforma que ela for executar, você vai acabar atrapalhando isso tudo e vai atrapalhar o investimento, né? Exato. E na outra estratégia as pessoas têm que tomar muito cuidado também, porque tem gente que vende como se fosse uma regra universal, que, por exemplo, você vai gastar 30 numa reforma e vai vender por 60 a mais. Né? Então tem gente que faz a reforma buscando valorização, acaba gastando muito, achando que o retorno vai ser muito superior na venda, e não é. Acaba empatando ali o que vai ter de valorização, ou até acaba gastando mais na reforma do que vai conseguir valorizar no imóvel, porque afinal de contas, o imóvel vale aquilo que o mercado quer pagar. Não adianta você gastar uma fortuna num imóvel localizado num bairro popular, por exemplo, achando que você vai conseguir subir muito o preço de venda. Não vai. Você gastou o seu dinheiro, né? Então é sempre importante pensar nisso também, para não perder a mão nessa reforma visando a valorização do imóvel. Eu já gravei alguns podcasts aqui com corretores de imóvel e gravei com arquitetos também, e há uma concordância entre eles em entender assim, ó, se você colocar 2 casas de condomínio com plantas idênticas, e aí você coloca uma casa tem aspiração central, a outra não tem. Ou uma casa, sei lá, tem aquecimento solar e a outra não tem. O preço de venda praticamente vai ser o mesmo. Porque a galera não vai supervalorizar por ter isso ou não, né? Agora, uma coisa que os corretores falam que isso de fato muda um pouquinho o preço são móveis, né? Então eles falam que quando você quer deixar um imóvel mais atrativo para venda, colocar móveis, principalmente planejados, faz diferença. Só que para a questão de imóveis de leilão, também é alguma coisa que vai retardar mais esse tempo e é caro, sim, né? E acho que não vale a pena também. Sim. Né? Legal. Bom, quando a gente fala em vender o imóvel de leilão, nós precisamos entender o quanto é rentável, né? E qual seria uma margem interessante. Eu sei que você já vendeu vários e tem uma margem entre as margens, né? Mas o que você considera boa? Sempre que a gente vai falar sobre margem, a gente precisa pensar na individualidade de cada um, né? O que você tem de dinheiro investido, qual é a forma de investimento, se é um investimento mais seguro ou não, o que você tem de rentabilidade. Hoje em dia, por exemplo, no momento que a gente grava aqui o podcast, a Selic está acima de 13%. Né? Então tem bastante investimento em renda fixa que está dando 1% ao mês. Alguns sem pagamento de imposto de renda, como é o caso de uma LCI, de uma LCA, outros que vão te dar 1% ao mês, mas na hora que você sacar, você vai ter que pagar o imposto de renda. Então, o que você precisa pensar? Meu dinheiro está em investimentos mais seguros ou investimentos que são mais voláteis, que podem ter um grande retorno, mas também tem a chance ali de possibilitar perder dinheiro, né? Principalmente no cenário ali de curto prazo. Então eu gosto de colocar os meus investimentos em leilão, né? Pensando na minha carteira de investimentos, eu sou uma pessoa muito conservadora com os investimentos. Eu não tenho apetite para investimento volátil, eu não tenho ação, não tenho fundo imobiliário, né? Ficar pensando que aquele negócio pode subir muito num dia, despencar muito no outro, né? Isso aí tira a minha paz, então eu realmente não tenho. Então eu tenho investimentos muito conservadores, tirando os meus investimentos em leilões, e todos eles eu coloco na mesma categoria, né, de investimentos seguros. Então, pensando num cenário hoje que a Selic está a 13% e você conseguiria ali 1% ao mês em investimentos muito seguros, não faz o menor sentido você entrar num leilão para empatar com investimentos seguros, porque o leilão, ele obviamente, ele te dá um trabalho muito maior do que você investir em um título público, por exemplo, ou do que você comprar uma ação, vender um fundo imobiliário, porque você compra e vende com um clique, no leilão você compra com cliques no seu computador, mas você tem toda a fase pós-leilão, né, que vai te dar
ali um certo trabalho. Então, eu não considero o leilão só um investimento, eu considero o leilão também um trabalho vinculado ao investimento, né? Você vai ter horas ali que você vai ter que dedicar a isso aí, né? Tanto para procurar as oportunidades, quanto depois no passo a passo do leilão. Então, o que eu considero ok para já entrar em um leilão é um investimento que vai me dar 30% de lucro líquido em 12 meses. Então, não é só pensar no valor de venda, é só no valor de compra. Você tem que pensar em realmente tudo que você vai gastar, tudo que você vai tirar do seu bolso, da arrematação até a venda. E aí, esse lucro líquido eu já acho muito bom, né? Não tem nenhum outro investimento seguro, ainda hoje, com taxa Selic muito alta, e consiga minimamente chegar perto disso aí, e há um retorno ali significativo, isso considerando a arrematação à vista, né? Quando a gente fala de uma arrematação financiada em leilão extrajudicial, por exemplo, a porcentagem de lucro ela tende a ser muito maior, porque o que a gente está considerando é o que vai sair do seu bolso e o que vai entrar no seu bolso para determinar o retorno que você vai ter ali sobre aquela operação. E no financiamento, você está tirando muito pouco dinheiro do bolso. Você vai ter a entrada, as parcelas ali do financiamento até a venda, os outros custos relativos à compra e venda de um imóvel, mas muito menos dinheiro do que numa arrematação à vista, né? Então, o retorno sobre o investimento, a porcentagem de lucro que você vai ter numa arrematação financiada, ela tende a ser muito maior, né? Se você encontrar uma pessoa falando que se você arrematar um imóvel à vista por 100 mil e vendeu por 200 mil e logo você teve 100% de lucro, essa pessoa aí minimamente está tentando enganar alguém, porque não interessa o que você tem de lucro bruto, o que interessa é o lucro líquido, considerando todos os custos que você teve ali, né? Então 100 mil o valor da arrematação, ok, à vista, aí você vai ter 5% do leiloeiro, você vai ter os custos com ITBI, maioria dos municípios 2 ou 3%, você vai ter o custo com o registro do imóvel em seu nome, você vai ter a reforma do imóvel, você vai ter na venda a comissão do corretor, se for o caso, e o imposto de renda que você vai pagar, além de condomínio e IPTU até vender esse imóvel, né? Então sempre pensando em lucro líquido, sempre que eu falo de lucro, eu estou falando de lucro líquido, abatendo todos os custos da arrematação até a venda. Uma curiosidade é que minha menor porcentagem de lucro, eu fechei em 24% em 9 meses, né? Então, quando eu falo 30% em 12, a gente precisa fazer sempre conta convertendo em meses, né? 24% em 9 meses é um lucro excelente ali que você tem de lucro líquido, né? Então, entra naquilo que é importante as pessoas pensarem também. Às vezes você vai reduzir o seu prazo de venda, né, do que ficar tentando esperar a venda perfeita, antes um passarinho na mão do que 2 voando, né? Chegou um comprador, para mim é muito difícil que eu perca o negócio, porque eu vou negociar com ele ali até um montante fique bom para nós dois, porque eu fecho a venda com ele, já coloco o dinheiro que eu investi no bolso de novo, já realizo o lucro e vou seguir para outras arrematações. Então, nesse caso aí, eu vendi o imóvel por menos do que eu esperava vender, sim, mas para fechar uma venda em 9 meses, que era um cenário de pandemia, né? Então era um cenário muito incerto, a gente não sabia como é que as coisas iam andar, apareceu o comprador, eu vendi topando um lucro ali menor do que eu tenho em média no meu negócio, mas foi um lucro excelente, de 24% em 9 meses. Foi, considerando a renda fixa de hoje, você está quase 3 vezes acima, né? E o detalhe é que nesse período aí, a Selic estava na casa dos 2%. Nossa! Que era período de pandemia. Aí você chutou ela longe. Que os investimentos seguros estavam dando nada, né? Tanto é que nesse cenário aí, o mercado imobiliário, de uma forma geral, ele passou por um boom, né? Porque muita gente que estava com dinheiro em aplicações conservadoras se viu num cenário que não estava rendendo nada, LCI não rendia nada, LCA não rendia nada, CDB não rendia nada, uma galera que não tem apetite para ação e fundo imobiliário porque é muito volátil, para onde esse povo correu? Para o mercado imobiliário, né? Então foi recorde de financiamento durante esse período, porque as pessoas tiveram ali que rebolar para encontrar outras formas de investimento dentro desse cenário seguro, né, para poder rentabilizar o capital. Então, muita gente comprou imóvel financiado para deixar alugado, que aí pagava lá a prestação do financiamento, conseguia ter um retorno em relação a isso e estava lá construindo patrimônio através do mercado imobiliário. Nessa época, o trabalho que você fazia era ainda muito melhor, porque hoje você tem uma boa rentabilidade deixando o dinheiro parado, né? Mas naquela época, de fato, você chutava o balde mesmo aí, em comparação com rendas fixas e tal. Bom, um ponto super importante, que em carro isso acontece, a gente até falou rapidamente no outro podcast, que quando você vai comprar um carro de leilão, na hora que você vai vender, né, você precisa sinalizar para a pessoa, ou a pessoa, se fizer alguma investigação, ela vai descobrir que o teu carro é de leilão. Isso tende a desvalorizar o bem, né? Agora, imóvel tem isso ou não?
A pessoa sempre vai saber que o imóvel é de leilão, porque uma vez que você arremata um imóvel em leilão, né, na documentação vai constar que o trâmite foi através de um leilão e isso consta na matrícula do imóvel. Mas diferente do carro, isso não vai desvalorizar o imóvel. Você consegue vender o imóvel que você arrematou exatamente pela média de mercado ou utilizando uma estratégia certa lá de reforma, tentar uma valorização para vender um pouco acima da média de mercado. Isso é perfeitamente possível. Nos imóveis de leilão não tem essa desvalorização. E as pessoas me perguntam muito isso por essa questão dos carros com passagem em leilão, né? Que você é obrigado a informar que o carro teve passagem por leilão, ainda que não conste nada na documentação lá. Se a pessoa puxar, ela vai saber que teve alguma passagem, e aí parece que está sendo enganado, né? Que tem uma mentira, porque o carro, você não sabe de quem era o dono anterior, e isso é muito importante para um carro. Para o imóvel, especificamente, isso não tem muita interferência, né? Ainda que o imóvel vá a leilão, um estado de conservação ruim, e é até o que eu espero de um imóvel que está em leilão, porque se a pessoa está perdendo um imóvel por dívida em leilão, se ela tem dinheiro, eu espero que ela não gaste dinheiro reformando o imóvel. Se ela tem dinheiro, o que se espera é que ela pague a dívida e tire o imóvel de leilão, né? Então, assim, vai ter a informação na matrícula, mas isso não vai desvalorizar. E se essa pessoa cuidava mal desse imóvel, às vezes com reparos muito simples, você consegue deixar o imóvel pronto. Ou se tinha algum problema um pouco maior, né, como uma questão ali para você resolver na hidráulica do imóvel, você vai lá, troca o encanamento e está pronto, né? A estrutura do imóvel, via de regra, ela está intacta. E aí, por isso que não tem essa desvalorização que acontece com os carros de leilão. Então, você pode vender exatamente pelo preço que o mercado pratica, pode tentar uma valorização com uma reforma, ou pode adotar a estratégia que eu adoto na maioria dos meus imóveis para vender, para acelerar essa venda, que é você aplicar um desconto em relação à média de mercado para acelerar a venda do imóvel. É inegável que para aumentar a liquidez de qualquer coisa, preço é fundamental. Para imóvel também. Mas se você tem um cenário lá de imóveis similares sendo praticado por X a venda desses imóveis, a partir do momento que você aplica um desconto pequeno que seja em relação a esse X, seu imóvel já se destaca em relação aos anúncios, já vai ter mais gente olhando para ele, né? E assim você consegue acelerar a venda ali daquele imóvel. E o que eu acho legal é que, como você tem uma margem para trabalhar, acontece exatamente o que você falou, é difícil você perder venda, né? Que aparece o interessado, aí você vai ajustando e fecha. O legal do leilão é esse, quando você faz tudo corretamente, calcula a viabilidade financeira corretinha, estipulando qual é o máximo que você pode oferecer naquele leilão, você não perde negócio. Porque você tem uma margem muito boa para trabalhar o seu imóvel. O leilão, ele te deixa muito competitivo na hora de vender o seu imóvel. Você consegue comprar muito barato, vender mais barato que a média do mercado, pratica para imóveis similares, e ainda assim lucrar muito alto. E tem bastante gente que procura leilão para morar? Comparado com investidores, muito pouco. Muito pouco mesmo. O mercado ainda é tomado por investidores. Tá. Quando você fala tomado, dá a impressão de que é muitos investidores. Não são tantos assim, né? Não. Olhando para a população em geral, a porcentagem de quem investe em leilão é baixíssima, né? Baixíssima, né? Mas considerando 100% das pessoas que olham para leilão, o mercado tem muito mais investidor buscando comprar um imóvel com desconto e depois vender esse imóvel lucrando do que pessoas que olham o imóvel para moradia. Eu tenho casos, inclusive, engraçados que são o seguinte. Os dois casos são por dívida de condomínio, então leilão judicial por dívida de condomínio. Em um deles, eu vendi o imóvel que eu arrematei para a cunhada da vizinha de porta. E essa vizinha de porta, ela sabia que o imóvel estava em leilão, todo mundo no condomínio sabia que aquele imóvel ia em leilão por dívida de condomínio. A cunhada dela tinha interesse em comprar um imóvel naquele condomínio para que as famílias ficassem perto, sabiam do leilão, não participaram do leilão por achar que o leilão é arriscado, por acreditar em todos os mitos que espalham. Depois, quando eu estava lá reformando o imóvel, botando laminado e pintando esse imóvel, tocaram a campainha, perguntaram se podia ver o imóvel, porque a cunhada dela tinha interesse. Eu falei que sim. Ela entrou e falou, vou agendar com a minha cunhada aqui a visita. Ela foi lá e comprou o imóvel. Quer dizer, me pagou por um imóvel que ela tinha plena ciência de que ia para leilão e poderia ter comprado com um baita desconto ao invés de comprar na minha mão, que depois eu pratiquei, botei um descontozinho em relação à média de mercado, mas vendi ele praticamente pela média de mercado. Em outro caso, foi de uma senhora que morava no mesmo condomínio do imóvel que eu tinha arrematado, esse imóvel aí no Morumbi. Ela sabia que o imóvel estava indo a leilão também por dívida de condomínio. Esse imóvel era um imóvel de 200 metros, então era apartamento por andar, pouquíssimas pessoas dentro daquele condomínio, todo mundo com plena ciência de que o leilão ia acontecer. Ela, já em idade avançada, tinha ficado viúva, queria trazer a irmã dela que morava no sul para morar perto dela, que também tinha ficado viúva, queria no mesmo prédio, para morar cada uma em um apartamento de 200 metros, né? Isso aí pode parecer até um pouco de insanidade, né? Aí o pintor estava lá, eu não estava lá na hora.
O zelador bateu, falando que ela tinha interesse, podia passar meu número, eu passei, e ela comprou o imóvel, sabendo que o imóvel também tinha ido a leilão. Pratiquei também a média de mercado, só um descontozinho ali para acelerar a venda. Então, ela também poderia ter aproveitado essa oportunidade no leilão, né? Então, por que as pessoas não fazem isso? Porque as pessoas acreditam nesses mitos que envolvem ali os leilões, né? Então, por isso que muita gente não olha para o mercado com a finalidade de moradia. Por isso que o mercado ainda é recheado ali dos investidores. As pessoas perdem muito pela falta de conhecimento, né? Exato. Bom, quando a gente fala em vender um imóvel de leilão, assim como num imóvel comum, que não vem do leilão, a gente paga o imposto sobre a venda, né? E aí, se você comprou o imóvel como PJ, você paga o imposto como PJ. Se você comprou como PF, vai pagar o imposto como PF. Explica pra gente a diferença do percentual pago. A pessoa física, quando ela arremata um imóvel em leilão, assim como se ela comprar o imóvel no mercado imobiliário tradicional e depois colocar à venda, ela vai pagar um imposto de renda sobre o lucro, né? Sobre o ganho de capital. Existem alguns casos de isenção que são muito específicos. Os 2 casos de isenção principal você vender um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial dentro de 180 dias, ou seja, você vai pegar o valor da venda que você fez no imóvel residencial e aplicar na compra de outro imóvel residencial dentro desse prazo de 180 dias. Isso aí você pode diversificar esse dinheiro em mais imóveis, desde que sejam todos residenciais, desde que você respeite o prazo. Essa isenção é maravilhosa, né? Só que só pode utilizar uma vez a cada 5 anos. Então, se você tem esse direito, você vai zerar lá na sua conta da viabilidade financeira o imposto de renda, que fica de uma alíquota de 15% para ganhos de até 5 milhões. A segunda isenção que existe, que é muito utilizada, é a venda do único imóvel por até R$440 mil. Então, no momento da venda, ele tem que ser o seu único imóvel. A venda tem que acontecer por até 440 mil e nos últimos 5 anos você não teve nenhuma transação tributada ou não com outro imóvel. Então, nos últimos 5 anos você não vendeu, não doou, não fez permuta de nenhum outro imóvel, você tem direito a utilizar essa isenção. Agora, via de regra, a gente tem que pagar um imposto sobre o lucro, né? Como é que se chega nessa conta do imposto? A conta do imposto é a venda do imóvel menos a comissão do corretor, se for o caso, menos o total de custo de aquisição. Então, tem gente que acha que é venda menos a arrematação. Se fizer isso, vai pagar muito mais imposto do que deveria. O que são os custos de aquisição? É a soma do valor da arrematação com a comissão do leiloeiro, com o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, com o valor do registro, com o que você gastou de reforma, com o que você gastou de juros de financiamento, se for o caso de uma arrematação financiada em um leilão extrajudicial. Então, você faz essa conta de venda, menos comissão do corretor, menos os custos de aquisição e multiplica por 15% se seu ganho foi de até 5 milhões. Essa vai ser a alíquota que vai incidir e chega lá no imposto que você vai pagar. Esse imposto a gente paga no GCAP, que é o Programa de Ganho de Capital da Receita. O próprio programa, ele te informa lá sobre as isenções, ele faz pergunta para saber se você tem direito à isenção ou não, e ele vai calcular o imposto de acordo com esses gastos que você vai preenchendo lá. Por outro lado, a pessoa jurídica, ela tem uma forma de tributação que sempre vai variar de acordo com o tipo de constituição da pessoa jurídica, a forma de tributação da pessoa jurídica, né? Então, o que ficaria aí com uma alíquota menor seria tributada pelo lucro presumido e com a finalidade específica de explorar a atividade imobiliária. Ficaria com uma alíquota lá de 6,73, considerando o imposto de renda e os outros custos que uma pessoa jurídica também paga, porque não é só o imposto de renda, tem outras contribuições envolvidas para uma pessoa jurídica. E aí muita gente fica nessa de que a pessoa jurídica sempre vai pagar menos imposto que a pessoa física, né? Quando a gente vai para leilão, isso aí foge dessa regra, porque ainda que a gente considere, de um lado, a pessoa física com 15% de alíquota e do outro lado a pessoa jurídica com 6,73% de alíquota, a gente precisa olhar para qual número essa alíquota vai ser multiplicada. Aí na pessoa física é o lucro, que é o resultado da venda menos comissão do corretor, menos o total de custo de aquisição, que é muito acima só do valor da arrematação. E na pessoa jurídica é a venda do imóvel, sem abater nada, né? Então, ainda que seja uma alíquota menor, 15 de um lado para a pessoa física versus 6,73 para a pessoa jurídica vai pagar mais imposto, porque essa alíquota vai ser multiplicada por um valor muito superior, que é o valor da venda bruto, enquanto a pessoa física é o lucro que você teve, podendo abater vários custos ali que você teve no decorrer da existência daquele imóvel enquanto ele estava com você, sem contar que a pessoa jurídica ela não tem direito a essas isenções que eu comentei anteriormente. Quando que fica interessante para a pessoa jurídica?
quando você tem um percentual de desconto no leilão muito acima do que a gente encontra na média de mercado. Então, a média de desconto que a gente encontra, geralmente fica em 40% a 50% de desconto. Se você tem um desconto de 70% a 80%, a pessoa jurídica, de fato, vai compensar, porque aí o lucro da pessoa física seria muito grande, né? Então, essa diferença das alíquotas vai compensar. Agora, do que a gente encontra em regra no mercado, que é um desconto médio de 40% a 50%, a pessoa física vai pagar menos imposto do que a pessoa jurídica. Tá. E a pessoa física pode comprar para o financiamento e a pessoa jurídica também. A pessoa jurídica pode comprar por financiamento, só que tem algumas limitações. Por exemplo, os bancos que mais aceitam financiamento em leilão é a Caixa, o Santander e o Banco Inter. A Caixa, por exemplo, ela limita que o financiamento em leilão seja feito por pessoa física. Então ainda tem essa desvantagem. O Santander ele já autoriza a pessoa jurídica a participar do leilão, mas você já exclui a Caixa. E a Caixa é o banco que mais tem imóvel em leilão extrajudicial, porque é o banco que detém 60% a 70% dos financiamentos imobiliários no país. Então, como o banco que mais empresta para as pessoas financiarem, naturalmente ela tem o maior número de inadimplência, o maior número de imóveis retomados que deve ser levado a leilão. Então, se você exclui a possibilidade de você participar com o financiamento da Caixa, no caso de uma pessoa jurídica, você está excluindo muita coisa. Né? E a pessoa física não, ela tem esse benefício de entrar com financiamento porque ela não tem essa limitação em edital. A pessoa jurídica tem. Então a pessoa física basta que ela olhe se o edital possibilitou que ela financie o imóvel que ela pode financiar, não tem nenhuma outra restrição ali. Resumindo, na maioria das vezes, então, PF é melhor do que PJ. Sim. Tá. Bom, eu quero aprender com você, porque essa eu fiquei curioso. Você falou que vende rápido nos seus imóveis. É claro que um dos motivos é o desconto que você oferta para a pessoa que te procura, né? Mas o que você tem feito antes de falar do preço com relação à divulgação dos seus imóveis? Eu divulgo meus imóveis de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, por exemplo, na minha viabilidade financeira, que é a conta que a gente bota lá todos os custos da arrematação até a venda, eu sempre coloco a comissão do corretor. Sempre. Porque ainda que eu não venda com o corretor, o que vai acontecer? Se eu estava contando com a comissão do corretor, vendi 100, eu lucrei mais do que eu estava esperando. E esse cenário é muito benéfico. Eu só não quero ter o cenário inverso de deixar algo de fora que depois eu vou precisar gastar como comissão do corretor. O corretor é um grande aliado de arrematante, né? O corretor está em contato diário com pessoas que querem comprar imóveis, comprar e vender imóveis. Então, podem acelerar muito a sua venda. E, especificamente sobre o corretor, o que eu adoto? Eu nunca faço exclusividade com ninguém. Se a imobiliária ou se algum corretor me pedir exclusividade, que é só ele pode vender o seu imóvel, para mim não serve. Ele não vai trabalhar com o meu imóvel. Então eu coloco meu imóvel à venda com vários corretores e com várias imobiliárias diferentes, sem fechar exclusividade com ninguém. Vai ganhar a comissão quem vendeu o imóvel. Se não vender, não ganha. Né? E aí dentro desse cenário eu pego sempre imobiliárias locais e grandes imobiliárias digitais. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Quinto Andar e a Loft, que são grandes imobiliárias digitais, que gastam muito com divulgação dos imóveis e tem ali um número de procura muito grande. Então, eu sempre adoto a estratégia de corretores locais e grandes imobiliárias digitais. Tirando isso, sempre faço reforma visando aumentar a liquidez, deixar o imóvel bonitinho, isso ajuda muito na venda. Né? Tem gente que acha que é um gasto desnecessário e não é. Eu já tive casos de relatos de pessoas que estavam vendendo o imóvel há bastante tempo, do jeito que o imóvel estava, e depois aplicaram uma técnica como só pintar o imóvel e conseguiram uma venda de forma mais rápida, colocar um laminado gastando pouco, conseguiram uma venda de forma mais rápida, então isso é muito importante. Eu trabalho com tráfego pago para os imóveis, né? Então tem gente que não sabe que isso é possível, né? O que é o tráfego pago? É o anúncio que fica aparecendo na sua rede social. Você pode perfeitamente criar um anúncio para o imóvel que você está vendendo. Você não precisa ter uma grande carteira de imóveis. Você pode ir lá, com o seu único imóvel, criar um anúncio, rodar para pessoas super interessadas naquilo. Né? Então, para quem nunca teve contato com tráfego pago, você consegue delimitar qual é a quilometragem que vão mostrar o seu anúncio. Então, você tem um anúncio num bairro tal, você vai lá e coloca para rodar somente para pessoas que moram naquele bairro, que passem por aquele bairro, por exemplo. Você consegue delimitar a idade das pessoas que vão olhar o seu anúncio, você consegue saber se você consegue escolher se homem ou mulher que vai olhar o seu anúncio, você consegue minimamente ali pegar os pontos de interesse daquelas pessoas, né? E essa estratégia é uma estratégia muito interessante que grandes imobiliárias digitais, por exemplo, utilizam. Então, faz um teste aí de entrar em uma grande imobiliária digital ou de entrar em um portal de venda mais famoso, olha lá meia dúzia de imóveis, fecha
baixa esse portal, essa imobiliária, entra na sua rede social e vai começar a aparecer anúncio de imóvel para você. Se grandes utilizam essa estratégia, por que você vai ignorar essa estratégia, né? É uma forma fundamental de divulgação da venda do seu imóvel hoje, que você consegue relativamente gastar muito pouco e conseguiria uma venda direta ali no seu imóvel, né? Então, não abro mão hoje em dia de fazer tráfego pago e eu alio essas estratégias, né? Eu faço tráfego pago gastando pouco, se surgir um corretor lá vendendo meu imóvel, eu não tive meu lucro impactado de forma significativa pelo que eu gastei no tráfego pago. Pelo contrário, às vezes se o corretor vendeu o meu imóvel ali num prazo mais curto, eu economizo com o que estava na minha viabilidade financeira de condomínio e IPTU, e esse foi o dinheiro que eu gastei, por exemplo, nos anúncios que eu estava fazendo lá. Então é uma forma assim, fundamental de se vender um imóvel hoje, né? Eu já fazia isso e até chamei para o curso um especialista nesse segmento para gravar aula lá, ensinando os alunos a fazerem isso também. Legal. Quando você vende os seus imóveis, que estão, a maioria, em São Paulo, sim, né? Por você comprar e vender muito, você negocia com as imobiliárias? Eu sempre negocio com isso. Percentual menor? Sempre. Eu dificilmente vou usar sempre as mesmas imobiliárias, né? Porque eu tenho imóveis espalhados, considerando São Paulo, por exemplo, eu tenho imóveis espalhados em São Paulo inteira, né? Então, tirando as grandes imobiliárias digitais, quinto andar e loft, quando eu pego essas imobiliárias locais, eu não posso esperar que o cara que vai performar bem no imóvel meu que está na Zona Leste vai performar bem para vender um imóvel meu na Zona Oeste. Porque, às vezes, ele, pegando o tempo que ele vai ter de locomoção no trânsito, é inviável para que ele mostre um imóvel às 10 num canto da cidade e outro meio-dia em outro lado da cidade. Então, eu não necessariamente vou utilizar as mesmas imobiliárias, né? Não tenho preferência por corretor, quem vendeu, só que é natural negociar a comissão do corretor, porque é muito natural que o comprador ele negocie o preço do imóvel com você, né? E aí chega num momento que tem que ser bom para todo mundo. Uhum. Se eu quero colocar dinheiro no bolso e o corretor quer colocar dinheiro no bolso também e eu topo negociar o valor da venda, por que o corretor não topa negociar a comissão, né? Então, eu negocio a comissão sempre que o comprador negocia o preço de venda comigo. Mas essas grandonas aí, quinto andar, não tem como, né? Negocia. Eles Negocia. falam que não tem. É sério? Nossa! Eu já vendi alguns imóveis pelo quinto andar, né? E em algumas negociações eu falei, olha, eu topo esse preço aí que vocês estão me trazendo, que o comprador falou, mas desde que a gente negocie a comissão. E no primeiro momento falam que não. Eu falo, então o negócio não vai ser fechado. Porque como eu já tenho outros exemplos de venda lá que eu sei que eles negociaram, né? Se eu sei que se eu bater o pé, eles vão negociar. Ninguém quer perder o negócio. E aí depois eles voltam conversando internamente com o gerente, com o corretor, com não sei o que, e a gente consegue negociar a comissão também. E a grande maioria dos seus imóveis você vende através de corretor? Tem quase 50% para cada lado. 50% Sério? com corretor, 50% de outras formas. Nas outras formas também, além de tráfego pago, que me traz muita venda, eu também tenho uma divulgação ali que eu vou chamar de boca a boca, né? O que é isso? O imóvel dentro do condomínio, eu falo para todo mundo. Eu peguei elevador com uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu comento. Sempre falo com o síndico, com o porteiro e com o zelador. Tem muita gente que para comprar um imóvel, por exemplo, quer uma rua específica. E aí vai de condomínio em condomínio naquela rua, perguntando se tem imóvel à venda. Então, zelador, porteiro, só de deixar meu telefone lá e falar que eu estou vendendo, já me possibilitaram ali muitas vendas também. Põe plaquinha ou não? Nas varandas? Se for possível, eu boto placa, mas tem muito condomínio que não deixa, né? Não deixa, né? Legal. Bom, você falou que é possível que as pessoas comprem, então, o imóvel que foi arrematado por um leilão através do financiamento. Existe alguma restrição? Para comprar esse imóvel financiado ou na venda? Para a pessoa que vai comprar o seu imóvel, tem alguma restrição ou ela segue as mesmas normativas lá da Caixa, por exemplo? As mesmas regras, né? Então, eu comprei o imóvel com financiamento em leilão, o que eu preciso olhar para a arrematação especificamente? Se o edital daquele leilão me possibilitou o financiamento, né? Isso é possível em leilão extrajudicial. Agora, arrematei com financiamento ou arrematei à vista num edital que não me possibilitava uma arrematação financiada, na hora que eu for vender, as regras para o financiamento desse comprador são as mesmas, nada muda, né? Então, desde que o imóvel esteja com a documentação regular, e você sabe isso antes do leilão, tudo registrado corretamente, o comprador vai conseguir financiar sem nenhuma ressalva. E até um ponto, né, que é importante ser falado é o seguinte: tem muita gente que já entendeu, que é possível financiar um imóvel numa arrematação em leilão extrajudicial e depois fica com a dúvida. Mas se eu financiei esse imóvel, como é que eu vou vender esse imóvel, né? Só vou conseguir vender esse imóvel à vista ou vou conseguir vender esse imóvel através de financiamento? Perfeitamente possível que você arremate um imóvel hoje, depois de desocupar, regularizar a documentação em seu nome,
reparo, pequena reforma, colocar à venda e que você também venda para um comprador que quer comprar esse imóvel através de um financiamento. E nem precisa ser com o mesmo banco que o arrematante fez o financiamento dele. Né? Como é que isso acontece? Tem a figura do interveniente quitante. Né? Então, por exemplo, você participou de um leilão da Caixa, fez um financiamento com a Caixa Econômica Federal para esse leilão. Aí botou o seu imóvel à venda, o comprador ele quer comprar com financiamento através do Itaú. O Itaú vai virar para a Caixa e vai falar quanto que tem de financiamento em aberto aí que precisa ser quitado. A Caixa vai falar para o Itaú. Aí o Itaú vai falar, beleza, né? Itaú paga o financiamento para a Caixa e libera a diferença entre a venda menos esse saldo devedor do financiamento do arrematante, que no caso é o vendedor, diretamente na conta do vendedor, que recupera o capital investido e realiza o lucro. Né? Então, o saldo devedor, o dinheiro para pagar esse saldo devedor do financiamento da arrematação, ele não sai do bolso do arrematante. Se for uma venda financiada, o próprio banco do comprador vai quitar esse financiamento e liberar a diferença para ele. E se for uma venda à vista, faz lá um contrato de compra e venda em que se estipula o pagamento lá de uma entrada que vai ser suficiente para quitar o financiamento do vendedor. O vendedor quita esse financiamento, libera lá a documentação do imóvel com aquela alienação fiduciária que estava pendente e segue com a escritura dessa compra e venda à vista. Né? Então, isso aí é um procedimento que acontece todos os dias, milhares de vezes no mercado imobiliário tradicional. Não é só quem compra imóvel em leilão financiado que vai vender esse imóvel que está financiado. As pessoas compram imóvel financiado em 30 anos, por exemplo, chega no meio do caminho, precisa trocar para um imóvel maior ou um imóvel menor e tal, vai vender esse imóvel que está financiado também. Né? Então, é uma operação bem tranquila no mercado imobiliário diário, né? E você pode utilizar isso a seu favor. Legal. Um ponto que eu percebo que muitas construtoras usam isso como estratégia é quando você cria um imóvel na planta, por exemplo, a pessoa que vai lá comprar na planta, ela vai fazer o processo do financiamento, mas a entrada ela consegue parcelar até que o imóvel seja entregue. E isso é um benefício muito grande, né? Porque às vezes a pessoa não tem o valor de entrada. No seu caso, os seus imóveis estão sempre prontos, né? Então a pessoa não tem esse recurso de parcelar a entrada. Você costuma parcelar a entrada? Não. Eu só vendo o meu imóvel à vista ou o meu imóvel com financiamento que envolva uma instituição financeira, de preferência lá do comprador. Né? Todas as vezes que me fizeram uma proposta de comprar de forma parcelada diretamente comigo, eu neguei. Porque isso me coloca numa posição de risco. Né? Você vai vender um imóvel com parcelamento diretamente para uma pessoa, por quê? Por que ela não está passando uma análise de crédito com uma instituição financeira que está acostumada a fazer essa análise todo dia? Então, já é um sinal de alerta. Né? Então, assim, quando a pessoa me vem com proposta de parcelamento direto, sem envolver a instituição financeira, para que ela não pague um juros muito alto e tal, eu já ligo o alerta, porque alguma coisa está indicando ali que nenhum banco quer emprestar dinheiro para ela. Se nenhum banco aceita tomar esse risco, porque eu, pessoa física, com bem menos capacidade de cobrança e análise que uma instituição financeira tem, vou aceitar isso, né? Então, como o meu imóvel já está pronto, quando as pessoas chegam com essa proposta de parcelamento, o que elas querem? Parcelar o imóvel, mas entrar na posse do imóvel. Elas não querem pagar o parcelamento completo para só depois tomar posse do imóvel. Se fosse assim, eu aceitaria. Né? Me paga todas as parcelas, no final das parcelas a gente vai lá, faz a escritura, te entrega a chave do imóvel. Agora, não é o que as pessoas querem. Elas querem parcelar e já entrar no imóvel, né? Então, eu, particularmente, não aceito tomar esse risco. Mas e a entrada? Porque o financiamento, sei lá, de uma caixa econômica, geralmente é 80% do valor do imóvel. E esses 20% a pessoa tem que ter o valor de entrada para te dar. Só vou topar parcelar até a data de que saiu o contrato de financiamento. Então, por exemplo, né, vamos lá, financiou 80%. O contrato de financiamento, os bancos demoram uma média aí de 45 dias para liberar, né? Se ela quiser me dar uma entrada pequena agora e o restante da entrada, no momento que a gente for assinar esse contrato de financiamento, tudo bem. Mas ela só vai entrar na posse do imóvel depois que o contrato de financiamento estiver assinado também. É que você tem uma coisa na mão que ninguém tem, que é o preço. Né? Então o cara vai dar um jeito, meu. Tem que dar um jeito. Né? Tipo, você já tá vendendo abaixo do mercado, e o cara vai querer parcelar a entrada. Vai parcelar a entrada do imóvel que tá no preço de mercado, então, né? Se o cara aceitar. Mas isso é uma prática muito comum, pelo menos aqui na região de Sorocaba, para imóvel de baixo padrão. As pessoas querem comprar uma casa, mas não tem dinheiro para isso, né? Então é muito comum, sei lá, o cara não ter, né, um imóvel de 200 mil, que você coloca aí 40 mil de entrada. O cara às vezes não tem esse valor, aí ele quer parcelar diretamente com o construtor. Mas esse parcelamento até que momento?
Então, esse parcelamento é tipo 2 anos. 2 anos? Os meus imóveis não estão isso não. É que assim, quando o valor do mercado, né, ele está sendo praticado naquele imóvel, todo mundo faz isso, o cara meio que se obriga a aceitar. Sim. Né? Porque o fulano aceita. Né? Então, aqui no interior, aqui em Sorocaba, isso é uma prática muito comum. Né? Mas é um risco, Sim. porque você está fazendo parcelamento direto com a pessoa ali, por mais que você coloque algumas coisas, faz um contrato, enfim. Mas aí imagino também que já se coloque na conta também o quanto de lucro isso impactar, né? Porque assim, você está vendendo com lucro, né? Então, às vezes, numa conta ali, mesmo que você tenha um problema em relação a essa entrada, o que você vai receber dos 80% financiado já era satisfatório, né? Essa é a conta que tem que fazer. Que geralmente não tem dado muito certo, não. Poderia ser melhor. Bom, o imóvel de baixo padrão hoje, né? Nós estamos falando em... Que dia que é hoje? 24 de agosto de 2023. Fique bem claro que eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas ele está muito ruim de construir para vender. Entendi. Né? O custo de produção aumentou muito. Nossa, demais. Custo de lotes lá em cima, então por isso que o leilão de imóvel de baixo padrão é uma boa alternativa. E eu particularmente gosto muito de imóvel de baixo padrão. Acho o giro deles muito bom. Então dentro da minha estratégia, o que eu prefiro sempre, né? Eu tenho um capital para arrematar. Se eu posso botar esse capital em um único imóvel, obviamente, vai me dar mais trabalho? Óbvio que sim, né? É muito mais fácil você administrar um imóvel do que 5, 6. Mas assim, preferencialmente, eu gosto muito de arrematar imóvel popular, porque eu acho o giro muito bom, eu vou diversificar o meu dinheiro em mais imóveis, a venda dos imóveis não vai acontecer no mesmo momento, né? Então se eu pegar um mais caro, podendo botar em 3, 4 mais baratos, esses 3, 4, eles não vão andar no mesmo tempo, eu vou vender um antes, depois o outro, né? Então, assim, isso já me possibilita também recuperar o que eu investi naquele imóvel, realizar o lucro daquele imóvel e seguir com outras arrematações. O meu grande interesse, vivendo de leilão, é realmente ter um fluxo de imóveis. Então, eu tenho imóvel entrando, tenho imóvel saindo, tenho imóvel no meio do caminho, né? Porque isso que me possibilita viver de leilão, ter uma carteira ali significativa de imóveis que a todo tempo eu tenho dinheiro entrando e dinheiro saindo. Né? Isso me dá um conforto para que eu consiga ali viver de leilão. Então, eu gosto muito de imóvel popular, gosto muito da estratégia. Obviamente, não excluo arrematações de imóveis mais caros, mas sempre que possível, eu tento aplicar essa estratégia de diversificar em mais imóveis. Daqui a pouco você vira uma leiloeira, né? De tanto imóvel. Legal. Bom, tem um lance que você me falou, que é a respeito de assessoria, né? Já que a gente está falando de vender, né? Agora saindo um pouco do imóvel, mas vender assessoria para as pessoas que têm interesse em comprar e vender imóveis de leilão, mas não têm interesse em se dedicar ao estudo, né? Isso é um mercado que está aquecido? Como que é? Esse é um mercado que ele tem uma procura muito grande, né? Eu, por exemplo, atualmente, eu não presto assessoria e mesmo assim, com a visibilidade que eu tenho nas redes sociais, eu recebo pessoas interessadas em assessoria, muitas delas todo santo dia. Né? Então, se eu voltasse para esse leque de vender assessorias, eu teria uma carteira de clientes muito grande, porque tem realmente muita gente que entende que o mercado é bom, né, que quer participar do mercado, mas não quer parar para estudar, não quer ter esse trabalho, né, em relação aos leilões. Então, essas pessoas topam pagar uma assessoria que cobram, em média, de 5% a 10% do valor de cada arrematação, diminuindo o lucro que a pessoa vai ter com aquela operação, mas para que ela consiga se inserir nesse mercado. Né? Então, é um mercado que pode ser muito explorado por quem tem um conhecimento. Quem tem um conhecimento em leilão, além das próprias arrematações, lucrar com isso, tem a possibilidade de lucrar na outra frente, né, que é vendendo essas assessorias. Inclusive, para quem não tem o capital, não tem margem de crédito para aprovar um financiamento para arrematar imóveis próprios em leilão, tem muita gente que começa com assessoria, vai juntando dinheiro até que chega o ponto que consegue começar a arrematar os seus imóveis próprios. E aí vai chegar num ponto que consegue pensar, nossa, agora eu não preciso mais fazer isso aqui porque o que eu ganho com meus imóveis próprios já está ali suficiente para mim. Isso aconteceu comigo. Né? Quando eu comecei a arrematar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha margem de crédito, né? Eu tive contato com os leilões em 2011, eu estava no comecinho da minha faculdade, então eu era estagiário ganha pouco, ninguém confia no estagiário para emprestar dinheiro para um financiamento, eu não tinha dinheiro, minha família não tinha grana para arrematar imóvel, então eu fui construindo patrimônio, trabalhando com isso, até que chegou um ponto que agora eu posso arrematar meu primeiro imóvel. E aí arrematei meu primeiro imóvel e dali só para frente, né? Uma arrematação após a outra. Então o conhecimento ele te possibilita lucrar com essa vertente também, né? Você vai vender o seu conhecimento prestando assessoria para terceiros.
E imóvel de leilão nunca vai acabar, né? Então, você nunca vai parar de trabalhar. Basta que tenha gente devendo para que tenha leilão, né? Então, quando que vai parar de ter gente devendo? Nunca, né? Nunca, nunca. Isso eu te garanto que não vai acontecer. Legal. Acho que aproveitando, para as pessoas que querem fazer esse trabalho de assessoria, elas precisam se especializar. Fala do teu curso. O meu curso é o Vivendo de Leilão, né? Ele vai do básico, ou seja, da análise prévia, para quem nunca teve contato com imóvel, para quem nunca teve contato com leilão, passando por todos os procedimentos que você precisa analisar, tudo que você precisa fazer, até vender o imóvel, fechando com o último ciclo da venda, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre o lucro imobiliário, né? Então, do zero, para quem nunca teve contato com imóvel, para quem nunca teve contato com leilão, até todos os pontos que você precisa saber, passando pela desocupação, pela reforma do imóvel, pela documentação do imóvel, enfim, tudo que você precisa saber para participar com um leilão com segurança, seja ele judicial, extrajudicial, oportunidades pós-leilão, como é o caso da venda direta da Caixa, está dentro do curso, né? Eu libero o curso em turmas. No momento que a gente grava o podcast aqui, eu estou indo para a 15ª turma, depois quando o podcast for lançado, né, a gente já vai ter passado da 15ª turma, mas o que garante o sucesso do curso, né, de uma turma após a outra, é de fato o sucesso dos alunos, né? Se meus alunos não arrematassem, eu não estaria aqui completando 3 anos agora, né, dando aula sobre os leilões. Então, para quem tiver interesse, seja para arrematar já de cara imóveis próprios ou para prestar assessoria para terceiros, né? Porque o que você precisa para prestar assessoria? Você precisa de conhecimento, né? Você não tem uma formação específica para participar dos leilões. O requisito para que você participe de um leilão é básico, é ser maior de idade e estar na livre administração dos seus bens. Então, basta que você tenha o conhecimento necessário para que você participe com segurança. Tá, legal. Enquanto você foi explicando, eu tinha prometido, né, para as pessoas lá no Stories, que eu deixei uma caixinha de perguntas para o pessoal fazer algumas perguntas aqui para rapidamente a gente tentar responder. Eu acredito que algumas delas você respondeu durante o podcast, mas aí você responde rapidinho de novo. Tá? Bom, o Júnior Birch aqui está perguntando qual a porcentagem ideal de lucro líquido para arrematar um imóvel. Então, é aquela questão que a gente respondeu, né? A pessoa precisa pensar nos outros investimentos que ela tem, principalmente nos investimentos seguros, né? Levar isso em consideração, também considerando que não é um investimento puro e simples, você vai ter um trabalho com isso, né? Então, você define aí minimamente o que você quer. Para mim, considerando a arrematação à vista, a partir de 30% já está um excelente negócio. Tá. O Andy Gonçalves está perguntando aqui se a Caixa Econômica Federal deve pagar todas as parcelas do IPTU até, acho que, a data da arrematação. Isso sempre depende, né? A gente tem oportunidades da Caixa, que são os leilões obrigatórios, ou seja, primeiro e segundo leilão extrajudicial, e a gente tem as oportunidades da Caixa que são pós-leilões obrigatórios, como é o caso da licitação aberta, licitação fechada, venda direta. Na venda direta, que acontece direto no site da Caixa, ela fala que ela vai pagar IPTU e condomínio até a data da venda. Já nos outros casos, você precisa sempre olhar no edital do leilão. Então, o edital sempre vai falar se o banco vai pagar até a data da venda ou se o banco vai passar a responsabilidade da dívida existente de IPTU e condomínio para o arrematante. Se o banco passar para o arrematante, precisa colocar isso na conta. Se o banco falar que vai pagar, você não tem preocupação nenhuma em relação a isso. Então, olhar o edital é fundamental. Tá. O Estênio Fontoura está perguntando se, estando tudo como previsto, quanto tempo dura o desembaraço da documentação? O desembaraço da documentação, você tem ali uma média de 2 meses, né? Se botar um contrato de financiamento que o banco vai liberar uns 45 dias, depois vai para registro, uns 2 meses, 3 meses, está tudo pronto. Tá. O Joeli Wozniak, né? Joeli Wozniak, está perguntando assim, na compra de um imóvel com 25% e 30 parcelas, que é o judicial, pelo que eu aprendi já, quando vende, tem como passar as parcelas para o comprador? Aí já anteriormente aqui no podcast a gente falou da figura do interveniente quitante, que se aplica de financiamento para financiamento, né? Então o imóvel que está financiado e que vai ser vendido com financiamento. No judicial, a gente não tem essa possibilidade de interveniente quitante. Então, se o comprador ele quer financiar o imóvel, antes esse parcelamento vai ser quitado. Uma possibilidade que existe é você realizar lá um contrato em que você vai pegar uma entrada que seja suficiente para pagar essas parcelas em aberto da arrematação parcelada, e aí libera lá, quando se parcela no leilão judicial, existe uma hipoteca na matrícula do imóvel, libera lá a hipoteca e segue aqui um financiamento com a entrada da alienação fiduciária desse comprador com o banco que ele escolheu, né? E o juiz pode aceitar passar essas parcelas, só que essas parcelas ficam bem maiores do que um financiamento, por exemplo, porque financiamento você faz em 360, 420 meses. O parcelamento em leilão judicial, ele tem como parcelamento máximo 30 parcelas, então as parcelas ficam naturalmente maiores. Então, no geral, como as pessoas querem comprar um imóvel com financiamento, vai ser necessário primeiro quitar
esse parcelamento em aberto para depois liberar para o financiamento e tem essa estratégiazinha de pegar um contrato lá com uma entrada em que seja suficiente para pagar essas parcelas em aberto. Legal. Bom, o Alexandre Augusto está perguntando se o leilão da Caixa precisa antes ter crédito pré-aprovado para participar dos leilões. Sempre que você for participar de um leilão em que você pretende financiar um imóvel, é fundamental que você analise qual é a margem de crédito que você tem e já deixe pré-aprovado. Por quê? Porque a regra do leilão é que o lance é irretratável. Ou seja, você arremata o imóvel, você tem que honrar o seu lance. Se você não honrar, você vai ter que pagar juros, multa e, dependendo do caso, você pode ser até condenado por um crime. Então, assim, quer ter segurança de que, de fato, você pode contar com o financiamento que você espera contar? Aprove sua margem de crédito antes. Boa. O mesmo Joel Wozniak está perguntando se no leilão judicial, quando não é arrematado no segundo leilão, sempre vai para o terceiro a preço vil ou não? Quando o imóvel não é arrematado em leilão judicial, o que acontece? O leiloeiro vai informar no processo que não teve arrematação e o juiz vai decidir de acordo com aquilo que o credor daquele processo vai pedir. Geralmente se organiza outro leilão, podendo mudar o leiloeiro, podendo aumentar o desconto concedido, e aí vai depender de cada juiz. Tem juiz que vai mandar para o mesmo leiloeiro com as mesmas condições, tem juiz que vai mudar o leiloeiro e tem juiz que vai aumentar o desconto, podendo ainda aumentar o desconto e mudar com o leiloeiro. E essa relação do preço vil, o que é o preço vil? Seria o preço insignificante, que a arrematação em leilão judicial ela pode ser anulada por um preço insignificante. Para isso, a gente considera o percentual de desconto que o juiz ofereceu naquele leilão. Então, se o juiz ofereceu 40% de desconto, por exemplo, você não pode arrematar com mais desconto do que esses 40%. E quando o juiz não fala porcentagem nenhuma, vale 50% de desconto em relação ao valor de avaliação. Tá, legal. E, por fim, o RBS Rafa perguntou assim, a compra direta, como funciona quando o imóvel vai a leilão e não é arrematado? Se for um leilão judicial dessa forma que eu falei anteriormente, o juiz vai designar novos leilões até que de fato venha um imóvel. E no leilão extrajudicial, o que acontece? O banco está obrigado a fazer o primeiro leilão, ninguém arremata. Segundo leilão, se ninguém arrematar, o devedor fica livre da dívida, recebe a carta de quitação e o credor fica definitivamente como proprietário do imóvel, podendo vender pelo preço e pela forma que ele quiser. Quando a gente pensa nos credores, a gente pensa basicamente em bancos, que são as instituições que emprestam dinheiro com uma garantia de uma alienação fiduciária envolvendo lá o imóvel. O interesse de nenhum banco é ficar com um monte de imóvel em sua carteira. Porque como é que o banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juros. É assim que o banco consegue ganhar dinheiro. Então, a atividade fim do banco é emprestar dinheiro e cobrar juros. A partir do momento que o banco começa a ficar com um monte de imóvel em sua carteira, isso significa muito capital imobilizado para aquele banco. E aí o banco ele não tem interesse em ficar com o imóvel, ele quer vender esse imóvel da forma mais rápida possível. E por isso, os bancos utilizam terceiros leilões, por exemplo, que já acontece por vontade dele, pelo preço que ele quiser, nada está obrigando a vender em leilão. Ele, por pura e simples vontade, vai lá e coloca esse imóvel em leilão extrajudicial. E também tem outros casos, como o da Caixa, que é a venda direta, que a Caixa pega esses imóveis, coloca lá diretamente no site dela, para que seja comercializado. Nesse caso aí, da venda direta da Caixa, tem alguns benefícios. Não tem comissão do leiloeiro, porque a venda acontece diretamente no site da Caixa. Tem imóvel espalhado no país inteiro, porque a Caixa, como o banco que mais empresta, também tem um grande número de inadimplência, imóveis espalhados por todo o país. Existe a possibilidade de você contar com um corretor credenciado da Caixa. Então, a Caixa tem lá uma lista de corretores credenciados e quem paga essa comissão desse corretor é a Caixa Econômica Federal. Então, ela estipula o lance mínimo e você não consegue negociar esse lance mínimo. Então, utilize o corretor que a Caixa já está contando que vai pagar ele. Você não vai conseguir negociar nada no preço de venda e vai ser em seu proveito. E a Caixa, ela também possibilita financiamento em vários desses imóveis, com a possibilidade de financiar com somente 5% de entrada, que é algo que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. Então, uma ótima oportunidade para você começar com pouco dinheiro e diversificar capital em mais imóveis. E o último grande benefício é que a Caixa, para esses imóveis, ela já garante que ela vai pagar IPTU e condomínio até a data da venda. Que isso não é uma regra do leilão extrajudicial. No leilão extrajudicial, a gente sempre precisa olhar o edital, o que ele está falando sobre esses débitos do imóvel. Se o banco vai pagar até a data da arrematação ou se está passando a responsabilidade para o arrematante pagar essa dívida. Na venda direta da Caixa, a Caixa já fala que vai pagar IPTU e condomínio até a venda do imóvel. Sabe tudo, hein, Priscila? Nem gagueja. Nem gagueja, cara. Impressionante. Legal. Bom, acho que uma última pergunta aqui, ó. Essa eu acho que não te fizeram ainda. Essa é a seguinte. Se você pudesse fazer uma crítica para o sistema dos leilões, o que você melhoraria? Ó, como ela pensou, essa nunca fizeram pra ela. Porque se fosse uma pergunta, ela já tinha mandado ver. Vamos lá.
Alguma coisa que você fala, esse aqui não. Eu sei que deve ter, assim, das plataformas dos leilões, os sites devem ser diferentes. Deve ter algum que é melhor do que o outro. Eu vou criticar o Santander. Eu falei anteriormente aqui que o banco está obrigado a fazer o primeiro leilão, não vende o segundo leilão, e aí se ninguém comprar, ele está livre para vender pelo preço e pela forma que ele quiser. E uma das formas muito utilizadas pelos bancos é o terceiro leilão. O Santander tem uma prática de realizar o terceiro leilão, quando ele já está vendendo leilão, porque ele quer vender em leilão, não é mais a lei obrigando, que ele coloca lá o chamado lance condicional. O que é isso? As pessoas vão participar do leilão, internamente o banco definiu qual é o preço que ele quer vender aquele imóvel, ele chega para o leiloeiro e fala, olha, quero vender esse imóvel aqui, já é um terceiro leilão, já cumpri tudo que a lei me obrigava a fazer, quero vender esse imóvel, você vai começar a anunciar esse imóvel por tal preço, que não é o que internamente eles definiram. Então, por exemplo, internamente eles definiram que eles querem vender por 200 mil. Ele chega para o leiloeiro e fala, organiza esse leilão desse imóvel aqui de lance condicional, coloca o lance mínimo aí de 150 mil. Vamos supor que teve uma pequena concorrência nesse leilão, fechou em 170 mil. Era lance condicional, o banco precisa aprovar essa venda. Quer dizer, a pessoa ganhou, mas diferente dos leilões, que ela sabe que os obrigatórios, que se ela ganhar, ela ganhou, o imóvel é dela, nesse lance condicional ela vai ter que esperar o banco aprovar esse valor da arrematação. E o Santander, com esse lance condicional, ele começou a frustrar muita gente. Porque as pessoas vão lá, participam do leilão, analisam a documentação, fecha o leilão por exemplo, 170 mil, aí o Santander volta com uma contraproposta de 190 mil, por exemplo, que eles vendam esse imóvel. Então, o Santander ele acaba frustrando muita gente nesse tipo de leilão condicional, né? Tirando o tempo da pessoa que está analisando o imóvel, está analisando aquela documentação, quando ele poderia, de cara, botar quanto que ele topa vender aquele imóvel. E se as pessoas acharem interessante, elas vão participar daquele leilão. Se ninguém achar interessante, internamente, ele vai reduzindo o preço daquele leilão até que ele consiga, de fato, possibilitar um leilão em que pessoas participem, né? Então, a grande crítica aí fica para o Santander hoje em dia com esse terceiro leilão de lance condicional aqui, acaba frustrando muita gente e deixando claro que isso nunca pode acontecer nos leilões obrigatórios pela lei. Se fechar pelo lance mínimo, que é definido pela lei, inclusive, o banco tem que vender. Tá, mas o lance mínimo é o que ela começa. É o que começa o leilão. Mas isso eu já vi em leilão de carro também. Quando a pessoa ela dá 3, 4 lances, aí vendeu, aí aparece venda condicional. Sempre que for venda condicional, o vendedor vai ter que aprovar o valor. Só que isso é uma oportunidade pós-leilões obrigatórios. Nos leilões obrigatórios pela lei, não tem como isso acontecer. Entendi. Interessante. Eu também considero isso como uma boa crítica. Legal. Priscila, como que as pessoas acompanham o seu trabalho nas redes sociais? Minha forma de divulgação do trabalho, respondendo perguntas diárias, colocando conteúdo sobre os leilões, né, e também divulgando o curso através do Instagram, né, Priscila Perini _. Se jogar meu nome lá no YouTube, encontra minha participação em podcasts que eu já fiz, né, e plataformas de áudio também. Mas a minha forma de divulgação aqui eu realmente faço de forma ativa através do Instagram, Priscila Perini _. Priscila Perini _. E se você gostou do podcast, deixa nos comentários aqui. Se você não assistiu o Como Comprar Imóveis de Leilão, procura, tanto no Spotify quanto no YouTube. Né? Como ela falou, ela gravou outros podcasts também, mas dê preferência para o Professor das Obras, por gentileza. Legal. E acompanhe o Professor das Obras. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, que é Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos também no YouTube, no formato de vídeo, nas principais redes sociais, né, com os shorts, reels e etc. Priscila, obrigado por mais esse papo e muita informação. Acho que as pessoas agora, depois de escutar tudo isso, entenderam que não é um mercado tão complicado assim, não é tão arriscado, se de fato se dedicarem, estudarem, quererem de fato pegar essa parcela de investimento aí, que são os leilões, dá certo, né? Exatamente isso. Leilão não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas espalham, né? Se fosse, não seria um mercado tomado pelos investidores, né? O investidor não quer ficar com o dinheiro preso sem a menor perspectiva de quando ele vai conseguir recuperar o capital investido e realizar o lucro, né? Então é um mercado muito vantajoso, quem de fato se dedica a estudar esse mercado, nada de braçada aí nos investimentos, consegue multiplicar o patrimônio de uma forma segura, de uma forma rápida, né, comparado com outros investimentos, então é um mercado muito promissor. Eu que agradeço o convite, né, muito obrigado novamente pela participação aqui no podcast, foi uma honra. Legal demais, e agora vocês conheceram a Priscila aqui através do podcast do Professor das Obras, vocês viram quão potencial ela tem a respeito desse assunto, dê uma moral lá para ela, vai lá, segue ela no Instagram, nas redes sociais, que é no Instagram que ela tá, né, e se tiver mais interesse,
compre o curso. Assim como minha esposa fez. Né? Obrigada pela confiança de vocês. E agora eu tô escutando a Priscila aqui, mas de noite eu escuto a Priscila lá também. Né? Ela põe no travesseiro assim, né? Pô, vou reforçar a aula que eu aprendi hoje e tal. Caxias. Legal. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e tchau.